Bom, então nesse vídeo proponho um exercício, tá? Um desafio, que é fazer essa peça que está aqui, tá? Que é uma chapa metálica aí, um pouco trabalhada, tem algumas ah, opções básicas aí para fazer uma chapa metálica, tá? E, bom, então aqui está o layout, tá? As dimensões, e fica o desafio aí para quem quiser fazer, tá? Eu vou mostrar aí como que eu fiz a minha implementação, tá? Dessa peça. Tá? Então, eu vou fechar esse documento aqui e vou voltar aqui para o meu documento original. Tá, então, o que eu vou fazer aqui, inicialmente, é fazer a base da chapa metálica, tá? Que vai ser essa estrutura que tem 40 milímetros por 80 milímetros, tá? Então, basicamente, eu vim na vista superior, tá? Vou criar um sketch, criar um retângulo, bem, aqui eu vou colocar 40 milímetros e aqui eu vou colocar 80 milímetros, tá? E tenho finalizado o meu sketch. Bom, vou criar minha chapa metálica, tá? Considerando que tem 2 milímetros de largura, tá? Considera que toda a chapa que tem aqui, tá? Tem 2 milímetros de altura, tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Detalhe, além disso, tá? Tem um intervalo aqui, um, um espaçamento certo de 2 milímetros. Então, já vou vir aqui configurar minha chapa metálica, tá? Tem um relief aqui, um minimal gap de 2 milímetros, tá? Então, por definição, já está configurado para mim, tá? Garanto que seja 2 milímetros para vocês também, tá? Bom, existem várias formas de por onde avançar, tá? O que eu vou fazer aqui, basicamente, é implementar esse rem que tem aqui, certo? Essa dobra que tem aqui, basicamente, tá? Então, antes disso, eu vou implementar essa abertura que está aqui, tá? Eu tenho uma abertura que tem 15 milímetros, tá? E tem 20 milímetros, tá? Então, eu vim aqui na parte superior, vou criar um outro sketch, tá? E aí vou criar um retângulo e vou colocar mais ou menos aqui assim, tá? Aí vou dimensionar, aqui tem 15 milímetros, deixa eu só verificar, 15 milímetros, e aqui tem 20 milímetros, tá? E aí vou posicionar em relação à origem a 40 milímetros, para que fique aí na borda, tá? Tem esse sketch, vou fazer uma extrusão aqui, de modo a remover aí pro outro lado 2 milímetros. Bem, e aí tenho feito essa abertura aqui. Tá? Agora sim eu vou fazer esse rem daqui, tá? Detalhe, então, é curvado, certo? 90 graus, como vocês podem ver aqui. Esse de 90 graus, como vocês podem ver aqui, tá? E tem um comprimento de 10 milímetros, tá? Considerando dentro dos 80 milímetros, certo? Então, eu vou selecionar a opção aqui de fazer um rem, tá? Para mim já está definido automaticamente, tá? Você tem que garantir que seja 10 milímetros, tá? Que é o comprimento que ele tem aqui, tá? 10 milímetros. E que seja um alinhamento alter, tá? Por isso eu coloco em place, ele vai considerar desde a parte interna, tá? E aí vai somar basicamente uns 3 milímetros a mais, tá? Tem que tirar essa parte interna. Apliquei aqui, bem, e aí eu vou fazer a mesma coisa, vou criar outro RAM aqui. Tá? Então, eu tenho essa parte aqui criada, certo? Finalizada. O que eu vou fazer agora é fazer esses furos que tem aqui, tá? Então, o primeiro furo está 40 milímetros, o outro está 15 milímetros a partir desse tem 40 e o outro 15 milímetros a partir desse que tem 15 milímetros mais 40. Então, eu vim na parte superior, vou fazer um sketch aqui, tá? Fazer um círculo que acredito seja mais ou menos por aqui, tá? Detalhe que isso aqui tem 10 milímetros de raio, de diâmetro, perdão, tá? E está centralizado a 40 milímetros, tá? Em relação aqui. Então, isso aqui, na verdade, é uma origem, tá? Ele está a 40 milímetros em relação a essa borda aqui. Tem 80 milímetros, então 40 milímetros, tá? Tá, então tem esse círculo. Vou aproveitar e fazer outro círculo aqui, tá? Aproveitar esse sketch. Esse também tem
10 milímetros de diâmetro. E esse também está posicionado aqui a 15 milímetros. E aí vou criar outro círculo. Esse também com 10 milímetros. E esse também posicionado a 30 milímetros. Tá? Então, aí sim, vou finalizar. Vou pegar esse sketch, vou fazer uma outra extrusão, de modo a remover, tá? E vou colocar aqui 2 milímetros, tá? Então, tem esses três furos que tem aqui na parte de baixo, tá? E bom, agora então o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas flanges, tá? Uma flange que vai estar aqui, outra flange que vai estar aqui, tá? Essa primeira flange basicamente tem uma altura total de, deixa eu ver aqui qual que é a altura total de 30 milímetros, tá? Então eu vou fazer essa flange aqui com, isso aqui é vista de lado, certo? Então isso aqui tem 30 milímetros, essa parte tem 30 milímetros, e aqui tem 30, quanto tem aqui? 40 milímetros, tá? Também considerando que é alter, certo? Faz parte do limite dos 40, dos 80 milímetros, tá? Então, eu vim aqui na opção de flange, tá? Vou selecionar aqui, garanto que seja alter, tá? Aqui tem 30 milímetros, tá? Opa, deixa eu garantir que seja isso, alter. 30 milímetros tá 90 graus, tá? Então, tenho implementado essa primeira flange aqui, tá? Agora eu vou fazer outra flange, essa sim tem 40 milímetros, tá? Um pouco mais, vamos dizer, né? Tá? Essa aqui tem, agora seja outer também, tá? E aqui vai ter 40 milímetros, tá? 90 graus, tá? Exatamente como está aí. E vou aplicar. Tá? Então, eu tenho implementado esses dois planos. Então, o que me falta fazer aqui é, fazer essa abertura que tem aqui, certo? Essa abertura não, mas esse buraco que tem aqui, certo? Tem que fazer uma extrusão, tem 15 por 10 milímetros, 15, 15, 10 milímetros. Eu também preciso fazer essa, essa flange que tem aqui, certo? Considerando que tem um buraco aqui, certo? Então, você tem um furo, na verdade, aqui no, como se fosse para prender essa estrutura, para usar essa estrutura, alguma coisa nesse sentido, tá? O que eu vou fazer, primeiramente, eu vou fazer essa flange aqui que tem aqui, tá? Então, é uma flange que também é outer, tá? Faz parte do, tá dentro dos limites de 40 milímetros, tá? Como vocês podem ver na vista superior aqui. E detalhe que tem 8 milímetros, certo? E considerando aí o gap que eu tenho aqui, certo? Considerando esse bend que eu tenho ali, certo? Eu tenho que colocar aqui 10 milímetros, tá? Então, basicamente, eu vim aqui na minha estrutura, vou criar uma outra flange, vou selecionar aqui, tá? E vou selecionar a opção Partial, flange parcial, certo? O que eu vou colocar aqui vai ser 10 centímetros, tá? Tem 10, vocês podem ver que tem 10 centímetros de altura, tá? Isso também considerando que é outer, tá? Quero que seja alto para ficar dentro dos limites, tá? E aqui vai estar, como aqui 30 milímetros, tá? Uh, Ou na realidade, tá? Aqui tem que ser 10 milímetros. Deixa eu ver. Ah, tô fazendo alguma coisa errada aqui. Acho que aqui tem que ser 30 milímetros e aqui 10 milímetros. Não, não, peraí. Aqui tem que ser 10 milímetros, certo? Aqui é a altura. Bem, tá? E aqui, opa, certo ângulo. Aqui tem que ser 30 milímetros, tá? Posso puxar aqui. Eu tenho que considerar só second bound aqui. Eu tenho que considerar que esse que está aqui tem que ser 0 milímetros, tá? Agora sim, tá? Porque eu quero no limite externo aqui, certo? Na parte mais final da minha flange, tá? Então, é um pouquinho mais trabalho. Então, que eu tenho que fazer aqui, tá? Eu tenho que garantir que aqui seja 30 milímetros, tá? Tá? Porque isso significa que eu tenho uma distância de 10 milímetros
em relação a essa estrutura que está aqui, tá? 30 milímetros em relação à origem, tá? Então tem 10 milímetros aqui. E tem que ser dos dois lados porque vem inicialmente em relação à estrutura inicial, tá? Que ela seja 90 graus, que ela seja outer, tá? E aí podem aplicar porque aí vai estar finalizado, assim, tá? Então vou fazer a mesma coisa aqui, tá? E o que eu vou fazer aqui, outer também, tá? Partial flange, second bound, tá? Aqui eu vou colocar, opa, vou colocar 30 milímetros, tá? Aqui eu vou colocar 10 milímetros, exatamente como eu fiz anteriormente, e aqui eu vou colocar 30 milímetros, tá? O que eu estou fazendo errado aqui? Hum, alguma coisa errada aqui, deixa eu fazer novamente, tá? Eu vou vir aqui, eu vou selecionar a opção Alter, Partial Flange, tá? Aqui ele já pegou automaticamente, tá? Então nem preciso fazer, eh, tá? Como fiz, é porque é espelhado, certo? Tá, então aqui vai ser 30 milímetros, tá? E aqui sim vai ser 10 milímetros, agora sim, tá? Quando eu faço isso, o que acontece? É 10,13 aqui, certo? Mas o que eu estou querendo fazer aqui, basicamente, é ter uma distância de... ter uma flange aqui de 10 milímetros, tá? É que, como tem esse bend aqui, certo? Então, esse gap que eu tenho aqui, certo? Então, tu perde um pouco de material, certo? E, basicamente, ao invés de 10, vai ter 8 milímetros, tá? Então, é basicamente isso, tá? Antes esteja assim, tá? É só ver na vista lateral que vai ter o desenho aí, tá? Como havia mencionado. E bom, agora falta fazer só essa abertura que está aqui. Então eu vou vir na vista superior, vou fazer mais um sketch. E aqui eu vou colocar um desenho mais ou menos assim. Isso aqui tem, deixa eu olhar aqui, tem 15 milímetros, tá? E esse que está, isso, 15 milímetros, 15 milímetros e tem 10 milímetros aqui. Então esse aqui tem 10 milímetros. E aí eu vou posicionar em relação à origem a 40 milímetros. Tá? Acho que peraí, que eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá, eu vou primeiramente posicionar isso em relação à origem, aqui, a 40 milímetros, tá? E o que eu fiz errado aqui? Tá, eu fiz uma coisa errada, deixa eu começar, deixa eu fazer ele novamente aqui. Acho que ficou com um bug esse meu desenho. Agora sim, acho que vai funcionar. Primeira coisa, isso tem, opa, 10 milímetros, tá? Isso tem 15 milímetros, tá? E aí esse está posicionado em relação à origem a 40 milímetros, tá? Que vai estar na parte externa aqui, tá? Só que qual que é o detalhe? Isso está na origem. Então, vocês podem ver, ele vai estar na parte de baixo. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que criar um outro plano, tá? Em relação ao plano top, eu vou ter que fazer tipo, um desplaçamento, certo? Subir esse plano, tá? Um offset nesse plano de 30 milímetros, tá? E aí esse sketch eu vou mover aqui, tá? E aí eu vou editar esse sketch e vou trocar o plano aqui, vou colocar em relação ao plano 1. E aí o meu desenho vai ficar aí na parte superior, tá? E bom, agora eu vou selecionar isso aqui, tá? Para finalizar o meu desenho, eu vou remover, tá? O detalhe aqui que tem que ser 15 milímetros, tá? Coloca 15 milímetros e aplique. Então, basicamente isso, tá? Falta basicamente fazer esse furo que tem aqui, certo? Esse buraco. Então ele está 23 milímetros em relação à origem, tá? E está centralizado aqui nessa minha peça, tá? Então eu venho aqui na parte frontal, certo? Eu vou criar um outro sketch.
aqui eu vou colocar o ângulo, o diâmetro. Eu acho que tem 3 milímetros aqui, deixa eu verificar. Isso, 3 milímetros, tá? E, bom, isso está em relação à origem, tá? A 23 milímetros, tá? E aqui está basicamente em relação à parte central aqui, tá? A 4 milímetros. Então, isso, em relação a isso, tá? A 4 milímetros. Tá? E, bom, tem aqui o meu sketch também finalizado. E agora eu vou fazer uma extrusão, tá? E aí eu vou colocar de maneira simétrica, tá? Eu vou colocar um remove. E eu vou colocar, tem que ser 40/80, eu acho. Isso, tá? Ela tem que ser 40 só, tá? Mas não interfere muito, tá? Tá, aí fechou. Tá, então aí eu tenho esse furo aqui também, feito na parte do lado aqui, tá? Então, essa era a forma que eu implementei, tá? Tenho isso em mente, tá? Detalhes, então a ideia desse exercício era justamente para testar os conhecimentos e de criar uma chapa metálica, utilizar flange, utilizar borda, utilizar também a parte de detalhes em relação às partes em detalhes em relação à parte de fazer uma flange, fazer uma borda, como por exemplo o ângulo, tá? Que eu tenho aqui, tá? Tem que considerar o ângulo, tem que considerar com o tipo de alinhamento, tá? Mesma coisa vale para flange, considerar o ângulo, considerar o alinhamento, tá? Primeiro exercício aí para introdutório para validar esse meu utilização das ferramentas básicas relacionadas à criação de chapas metálicas, tá? Então aqui tem o desenho já, como se fosse mandar fazer essa chapa, tá? E, bom, então essa é a ideia. Tem a forma que eu implementei, tá? Fica a ideia, a sugestão aí para quem quiser fazer também, tá? E, bom, aí nos próximos vídeos mais exemplos, mais ideias sobre isso.